Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre cadeia e teia alimentar, ok? Então, dentro da biologia eu tenho uma área que é a ecologia, onde nós estudamos a interação desses seres vivos dentro de um espaço chamado ecossistema, ok? Mas antes de eu falar a respeito da cadeia e da teia alimentar propriamente dita, vamos falar um pouquinho a respeito de como esses seres vivos dentro desse espaço são classificados, ok? A importância da classificação de seres vivos, ou seja, falar um pouquinho a respeito dos hábitos que eles têm, da forma que eles obtêm o alimento, principalmente, para a gente poder dar andamento e falar um pouquinho sobre o tema principal, que é cadeia e teia alimentar. Então, por que essa classificação é importante? Para a gente saber qual é o ser vivo que está presente naquele ambiente e como ele consegue sobreviver através da alimentação que ele está obtendo ali. Então, essa classificação de seres vivos, ela acontece dividindo os seres vivos na parte da alimentação em seres que são chamados de autótrofos, ou seja, a palavra autótrofos ou autótrofo, né? É a junção de duas palavras, então ela tem um significado que é trófos, é alimento, e auto próprio. Então significa que são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Dentro dos seres autótrofos eu tenho os seres que são os fotossintetizantes, que passam pelo processo de fotossíntese. Então, eles fazem a fotossíntese e produzem ali o seu próprio alimento. Dentro desses seres fotossintetizantes, eu tenho as algas e os vegetais, ok? E aí, eu tenho uma segunda classificação dentro desses seres vivos, que são os quimiosintetizantes, ou seja, são seres que produzem o seu alimento através de substâncias mais simples, ok? E aí, esses seres, então, tanto os fotossintetizantes como os quimiosintetizantes, eles são chamados de seres produtores, ok? E a segunda parte, então, da classificação deles são os seres heterótrofos, ou seja, que não produzem o seu próprio alimento. Então, é o contrário dos seres autótrofos. E aí, dentro dos seres heterótrofos, eu tenho os consumidores, que vão se alimentar, então, de outros seres vivos, e tenho os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Os fungos, para quem conhece um pouquinho, a gente tem ali os cogumelos que estão dentro desse grupo. E as bactérias são micro-organismos ali que estão presentes nesse ambiente também, ok? Então, essa classificação é importante para a gente entender um pouquinho do que a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente, tá? Bom, partindo desse princípio, como a classificação de seres vivos na parte da alimentação, o principal objetivo é a obtenção da energia, eu tenho então um outro ponto que é essa energia passando de um ser vivo para outro. E aí, esse processo eu chamo de nível trófico. Então, cada ser vivo presente nesse ambiente, que vai fazer parte aí dessa cadeia alimentar, ele também é classificado através desse nível trófico que ele vai estar presente, ok? Então, o primeiro nível trófico, ou a base, basicamente, que a gente tem, são os produtores. Então, os produtores, eles estão no primeiro nível trófico. Eles são de extrema importância, porque são seres que produzem o seu próprio alimento. Então, eles estão ali no primeiro nível trófico, ok? Na sequência, eu tenho os primeiros consumidores. Então, esses primeiros consumidores, que são os seres ali herbívoros, eles estão no segundo nível trófico, ok? E aí eu vou ter
na sequência, os consumidores secundários, que aí vão estar no terceiro nível trófico, e assim sucessivamente, ok? Então, quando eu chegar lá nos consumidores quaternários, eles já estarão no quinto nível trófico. Então, o nível trófico, ele vai classificar esse ser vivo através do processo de obtenção de energia e se ele é um ser autótrofo ou heterótrofo, ok? Então, continuando aí, nós vamos falar um pouquinho desses hábitos alimentares. Então, os seres vivos também são classificados ou são diferenciados aí pelo tipo de alimento que ele consome. Então, para que esse processo metabólico dele seja completo, ok? Então, a gente tem os herbívoros, que são os seres que se alimentam de plantas e vegetais, e nós temos também os carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos. Então, mais uma vez, mostrando a importância dessa classificação, para a gente conseguir compreender, entender como que esses seres vivos estão dentro desse ecossistema e conseguem obter a energia necessária para poder sobreviver, ok? Bom, partindo desse princípio, continuando aqui, então a cadeia alimentar, vamos chegar agora no assunto que é o principal dessa aula. A cadeia alimentar nada mais é do que a relação estabelecida por esses seres vivos dentro desses ecossistemas que a gente tem, ok? Em relação à predação e a herbivoria, ou seja, então como é que esses seres vivos se relacionam através da sua alimentação, se eles são carnívoros ou herbívoros, e aí eu tenho então essa cadeia alimentar sendo montada, tá? A cadeia alimentar, ela necessariamente precisa ter uma sequência de fatos acontecendo. Então eu tenho o início dessa cadeia alimentar, eu tenho o meio dessa cadeia alimentar e tenho o final dessa cadeia alimentar. Ou seja, o início dessa cadeia alimentar, eu vou ter os produtores, então eles estão ali no início dessa cadeia alimentar. Na sequência, eu vou ter os consumidores, que vão sendo classificados através desse hábito alimentar, e no final eu vou ter a ação dos decompositores. Então, a cadeia alimentar, ela acontece de forma linear. Então, eu tenho o início, o meio, que é composto ali dos consumidores, e o final pelos decompositores, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simples, bem prático. Me desculpem que é através de um cartazinho feito por mim mesmo aqui, ó. Mas dá pra gente ter uma ideia, ok? Então, aqui eu tenho o Sol, ou seja, a energia sendo obtida pela árvore aqui, né? Que é um ser vegetal. E na sequência, então, eu tenho o gafanhoto se alimentando dessas folhas. E aí eu tenho o sapo que vai se alimentar desse gafanhoto. E aí eu tenho a cobra que vai se alimentar desse sapo. E eu tenho a coruja que vai se alimentar dessa cobra. Então, se vocês perceberem, a seta, ela está sempre indicando o ser vivo que vai se alimentar do anterior, ok? Justamente para mostrar a direção da energia. Então, onde está a energia e para onde ela está indo, correto? E aqui no final, eu tenho a ação dos decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vão atuar nesse ecossistema, se alimentando de todos os seres vivos que estão presentes aqui no processo de decomposição, ok? Então, esse é um exemplo de uma cadeia alimentar bem simples, mas que a gente tem acontecendo nos ecossistemas presentes aí no nosso país, no nosso ambiente, ok? E aqui, então, a sequência de como acontece
sendo o início, o meio, ok? E aqui eu tenho o final dessa cadeia alimentar, a atuação dos decompositores. Ficou claro aqui para vocês? Mais uma vez peço desculpas pelo, pelo cartaz ter sido feito aqui, mas acho que dá pra gente compreender um pouquinho o processo, tá? Bom, isso é uma cadeia alimentar. E, por final, eu tenho, então, a teia alimentar. A teia alimentar nada mais é do que dentro desse ecossistema, várias cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. Vale lembrar que os seres vivos estão vivos ali, então eles vão interagir na busca desse alimento e precisam da energia, ok? Para que esse ambiente consiga se movimentar de maneira adequada e eles consigam sobreviver dentro desse ecossistema. Perfeito? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e próxima aula a gente continua aí com o assunto dentro da proposta. Perfeito? Obrigado, bom dia para vocês e até a próxima, gente. Valeu!